Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, Pastor Sinésio e as considerações da leitura do dia. Hoje na maratona foi dia de ler Efésios capítulo 3. Do capítulo, a palavra que escolhemos para aquecer o nosso dia, aquecer o nosso espírito, a nossa alma, é a seguinte: mistério. Uma das formas de dizer mistério no hebraico é sod, uma palavra que já estudamos aqui quando falamos sobre intimidade. Ela traz esses dois significados, vocês vão entender o porquê. No Velho Testamento, sod muitas vezes se refere a um conselho íntimo, um segredo ou um plano confidencial compartilhado entre pessoas próximas, especialmente entre Deus e os seus profetas. Amós 3:7. No contexto divino, sugere um plano que Deus guarda consigo até o momento oportuno de revelá-lo. O mistério, no Velho Testamento, é algo oculto ao público, mas revelado aos íntimos. Em Provérbios 3:32, sod é reservado aos retos, apontando para o conhecimento que vem da comunhão com Deus, não pela razão, mas pela revelação. O sod não é algo indecifrável, mas algo reservado e depois revelado, como um plano guardado que Deus escolhe comunicar a quem está em aliança com Ele. No grego, o mistério é mysterion. O mysterion não é algo indecifrável ou enigmático no sentido humano, mas sim uma verdade que estava oculta e agora foi revelada por Deus. Em Efésios 3, do 3 ao 5, Paulo enfatiza que esse mistério não foi conhecido por gerações anteriores, mas agora foi revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério em Efésios 3:6 refere-se especificamente à inclusão dos gentios como co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa união de judeus e gentios em um só corpo era um segredo divino até então. Paulo se tornou ministro desse mistério, o que ele fala em Efésios 3, do 7 ao 9, encarregado de proclamar a riqueza incompreensível de Cristo e iluminar a todos sobre a administração desse mistério que esteve oculto em Deus desde a eternidade. Baseado nessas pequenas informações e na leitura do capítulo 3, que nos dá muita informação sobre esta revelação de Deus, três aspectos sobre o mistério. Primeiro, natureza e propósito. O mistério em Efésios 3 revela a magnitude do plano de Deus, que transcende as expectativas humanas e visa a unificação de toda a criação em Cristo. Não é um enigma a ser decifrado pelo intelecto humano, mas uma verdade divina que Deus soberanamente escolhe revelar. Segundo, inclusão e unidade. O cerne do mistério é a inclusão dos gentios no corpo de Cristo, quebrando as barreiras entre judeus e gentios e formando uma nova humanidade. Isso demonstra a universalidade da graça de Deus e a capacidade do Evangelho de criar unidade onde antes havia divisão. Finalmente, o papel da igreja. A igreja, composta por judeus e gentios, torna-se um instrumento pelo qual a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades dos lugares celestiais. Efésios 3:10. A igreja é o testemunho vivo do mistério revelado. Conclusão. O termo mysterion em Efésios 3, paralelo ao hebraico sod, revela o plano divino antes oculto, a inclusão dos gentios na salvação por meio de Cristo. Esse mistério, agora manifesto, mostra a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. A união de judeus e gentios forma um só corpo, reconciliado pela graça. O mistério não é enigma, mas revelação no tempo certo. Em Cristo, aquilo que estava oculto foi plenamente iluminado. Termino lendo um trecho de Gálatas, capítulo 3, a epístola que terminamos de ler recentemente. Ali Paulo escreveu o seguinte e tem a ver com a nossa prosa de hoje. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, capítulo 4 de Efésios, já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.